Como fazer as coisas darem certo na sua vida, Andrew Carnegie. Existe uma pergunta que quase todo ser humano faz em algum momento da vida. Por que para alguns tudo parece dar certo, e para outros, nada anda? Andrew Carnegie observou isso durante décadas. Ele viu pessoas com menos talento prosperarem. E pessoas brilhantes viverem travadas. Ele viu homens começarem pobres e construírem impérios. E viu outros, com as mesmas oportunidades, voltarem sempre para o mesmo lugar. E depois de uma vida inteira estudando pessoas, decisões, fracassos e vitórias, Carnegie chegou a uma conclusão simples, mas desconfortável. As coisas não dão certo por acaso. Elas dão certo por alinhamento. A maioria das pessoas tenta fazer a vida funcionar mexendo no lado de fora. Novo emprego. Novo plano. Novo curso. Nova meta. Nova tentativa. Mas Carnegie dizia que, se o padrão interno não muda, a vida muda por fora. E volta para o mesmo nível. É como tentar encher um balde furado. Primeiro princípio: coisas dão certo quando sua mente para de ser sua inimiga. Carnegie percebeu algo que pouca gente tem coragem de aceitar. Muita gente não fracassa por falta de capacidade. Fracassa porque a própria mente trabalha contra ela. Pensamentos como: não é para mim. Isso sempre dá errado comigo. Eu não sou assim. Eu não tenho sorte. Eu não consigo. Isso não é só pensamento. Isso é programação. Carnegie dizia: a mente não discute com você. Ela executa o que você repete. Se você repete medo, ela gera cautela excessiva. Se você repete dúvida, ela trava decisões. Se você repete limitação, ela enxerga obstáculos maiores do que realmente são. E então a pessoa diz: minha vida não anda. Mas a vida não anda porque a mente está puxando o freio. Coisas começam a dar certo quando você entende isso. Dedo indicador apontando para a direita. Você não pode viver esperando resultados diferentes com um padrão mental antigo. Carnegie não mudou de vida quando ficou rico. Ele ficou rico porque já tinha mudado a forma de pensar. Bem no alvo. Segundo princípio: coisas dão certo quando você para de reagir e começa a dirigir. A maioria vive no modo reação. Problema surge e reage. Crítica aparece e reage. Medo bate e reage. Dificuldade vem trava. Carnegie dizia que quem vive reagindo vive cansado. E sempre atrasado. Reação é sobrevivência. Direção é construção. Ele treinou a mente para fazer uma pergunta que muda tudo. O que eu posso fazer com isso? Não, por que isso aconteceu comigo? Mas, como isso pode ser usado a meu favor? Essa simples mudança transforma problema em ferramenta. Enquanto uns veem crise e param, outros veem crise e ajustam. E adivinha quem cresce? Coisas começam a dar certo quando você sai do modo vítima e entra no modo construtor. Terceiro princípio: coisas dão certo quando você aguenta o processo sem desistir. Carnegie viu algo que se repetia sempre. As pessoas começam empolgadas, mas desistem no meio. Não porque o plano era ruim, mas porque o processo não é confortável. Ele dizia: o problema não é falta de oportunidade. É baixa tolerância ao desconforto. Todo crescimento exige tempo, paciência, erros, ajustes, fases silenciosas, momentos em que ninguém vê resultado. Mas a maioria quer resultado rápido, prova imediata, reconhecimento cedo. E quando isso não vem, para. Carnegie construiu um império de aço. Mas antes disso, ele passou anos aprendendo, observando, errando, se ajustando, sendo subestimado. Coisas dão certo quando você decide que vai continuar mesmo quando não está vendo resultado ainda. Quarto princípio: coisas dão certo quando você para de se distrair com o que não constrói. Carnegie era obcecado por foco. Ele sabia que o maior inimigo do sucesso não é o fracasso. É a distração. Pessoas que
Entram em discussões inúteis. Consomem conteúdo o tempo todo. Falam demais e constroem pouco. Se preocupam com a vida dos outros. Reagem a tudo. Essas pessoas vivem ocupadas. Mas não crescem. Carnegie dizia: energia dispersa não constrói nada sólido. Quando você começa a proteger seu tempo, sua atenção, sua energia mental, algo muda. Você faz menos coisas. Mas as coisas que faz começam a ter peso. E é aí que a vida começa a responder. Quinto princípio: coisas dão certo quando sua identidade muda. Esse é profundo. Carnegie não pensava apenas: o que eu quero conquistar? Ele pensava: quem eu preciso me tornar para sustentar isso? Muita gente quer mais dinheiro, mais responsabilidade, mais visibilidade, mais oportunidades. Mas não quer se tornar mais disciplinada, mais paciente, mais estratégica, mais emocionalmente estável. E então, quando a oportunidade vem, a pessoa não sustenta. Coisas começam a dar certo quando sua identidade muda primeiro. Você para de agir como alguém que está tentando sobreviver. E começa a agir como alguém que está construindo. E o mundo responde a isso. Botão de repetição. Sexto princípio: coisas dão certo quando você para de se autossabotar. Carnegie percebeu um padrão doloroso na vida das pessoas. Elas pedem crescimento, mas fogem da responsabilidade que o crescimento exige. Elas pedem mudança, mas mantêm os mesmos hábitos. Pedem prosperidade, mas continuam pensando como quem está em escassez. E isso cria um conflito interno. A pessoa quer avançar, mas seu comportamento puxa para trás. Carnegie dizia: a maioria das derrotas não vem de fora. Vem de decisões internas que ninguém vê. É quando você sabe o que precisa fazer, e adia. Sabe que precisa mudar, e evita. Sabe que precisa decidir, e empurra. Cada vez que você faz isso, sua mente registra uma mensagem perigosa. Eu não faço o que digo. E isso enfraquece sua confiança interna. Coisas começam a dar certo quando você para de negociar com aquilo que já sabe que precisa fazer. Não é sobre motivação. É sobre integridade consigo mesmo. Sétimo princípio: coisas dão certo quando você aprende a usar o erro como ferramenta. A maioria vive com medo de errar. Carnegie não. Ele dizia que o erro é informação. Quem fracassa e transforma erro em identidade. Quem fracassa e ajusta, transforma erro em direção. Ele construiu indústrias, negociou com gigantes, lidou com crises. E errou várias vezes. Mas nunca se definia pelo erro. Ele perguntava: o que isso me ensina que o sucesso não ensinaria? Essa mentalidade cria algo raro: evolução constante. Enquanto uns vivem tentando parecer certos, outros vivem ficando melhores. E quem melhora, cresce. Coisas começam a dar certo quando você para de ter medo de errar e começa a ter medo de não aprender. Cadeado fechado. Oitavo princípio: coisas dão certo quando sua disciplina supera sua motivação. Carnegie não confiava na motivação. Ele sabia que ela é instável. Tem dias bons. Tem dias ruins. Tem dias de energia. Tem dias de cansaço. Mas quem depende da motivação só age quando está bem. Quem depende da disciplina age mesmo quando não está. Ele dizia: o homem que vence não é o que sente mais vontade. É o que continua mesmo sem vontade. Coisas começam a dar certo quando você constrói um sistema que funciona nos dias ruins. Porque o que muda sua vida não são explosões de esforço. É repetição. Pequenas decisões corretas, feitas por tempo suficiente. Ampulheta com areia pela metade. Nono princípio: coisas dão certo quando você para de querer resultado rápido. Esse é um dos maiores erros da geração atual. Pressa. Carnegie pensava em décadas. A maioria pensa em dias. Ele tomava decisões hoje pensando no impacto anos depois. Enquanto outros queriam lucro rápido.
Ele construía estrutura. Enquanto outros queriam aplauso imediato. Ele fortalecia a base. Ele dizia: o tempo é o maior aliado de quem é consistente. E o maior inimigo de quem quer atalhos. Coisas começam a dar certo quando você para de perguntar: por que ainda não deu resultado? E começa a perguntar: eu estou me tornando alguém que sustenta o resultado? Artes cênicas 10º princípio: coisas dão certo quando você para de viver para a aparência. Carnegie viu muitos homens tentarem parecer bem-sucedidos antes de se tornarem. Compravam imagem. Mostravam conquistas. Falavam demais. Mas por dentro estavam frágeis. Ele fazia o oposto. Trabalhava em silêncio. Ajustava em silêncio. Construía em silêncio. Ele dizia: quem gasta energia tentando parecer forte não tem energia para se tornar forte. Coisas começam a dar certo quando você troca performance por construção real. 11º princípio: coisas dão certo quando sua mente fica em paz. Isso é profundo. Carnegie sabia que mente em guerra não constrói. Pessoas ansiosas demais erram decisões. Pessoas com medo demais e não decidem. Pessoas irritadas demais quebram relações. Ele aprendeu a desacelerar a mente. Pausar. Pensar antes de reagir. Decidir com clareza. Ele dizia: decisões tomadas sob emoção intensa custam caro. Coisas começam a dar certo quando você para de reagir ao mundo e começa a responder com calma. Fogo, o momento em que a vida começa a virar. Carnegie observou que existe um ponto silencioso na vida de quem cresce. Não é quando o dinheiro chega. Não é quando o reconhecimento vem. É quando a pessoa muda por dentro. Quando ela não precisa mais provar. Não se abala com qualquer coisa. Não negocia suas decisões. Não desiste no meio. Não vive reagindo. Esse é o ponto de virada. De fora ninguém vê nada. Mas por dentro tudo mudou. E a vida começa a responder. Bem no alvo fechamento, a frase que Carnegie deixaria para você. Se Andrew Carnegie resumisse tudo, ele diria: as coisas dão certo quando você se torna a pessoa capaz de fazer dar certo. Não é sorte. Não é milagre. Não é coincidência. É alinhamento interno. Você não muda a sua vida mudando de lugar. Muda mudando o padrão mental que você leva para qualquer lugar. Porque quando sua mente muda de nível, suas decisões mudam. Quando suas decisões mudam, seus resultados mudam. E quando os resultados mudam, parece que tudo começou a dar certo. Mas na verdade, você começou a dar certo por dentro primeiro. Existe um momento na vida em que você para de perguntar: por que nada dá certo para mim? E começa a perguntar: quem eu preciso me tornar para que as coisas deem certo? Andrew Carnegie viveu essa virada. Ele não nasceu no lugar certo. Não tinha as melhores condições. Não tinha garantias. Mas ele entendeu algo que a maioria demora décadas para perceber. Dedo indicador apontando para a direita. A vida externa nunca sobe além do nível da sua estrutura interna. Você pode até ter picos de sucesso. Pode até ganhar dinheiro. Pode até conquistar algo grande. Mas se a sua mente não estiver preparada, você perde. Você volta. Você se sabota. Carnegie viu isso acontecer inúmeras vezes. Homens talentosos quebrando. Empresários brilhantes se autodestruindo. Pessoas inteligentes presas em ciclos. E ele percebeu. O problema não era a capacidade. Era a mentalidade não sustentada. Coisas começam a dar certo quando sua mente deixa de ser um lugar de guerra e se torna um lugar de comando. Quando você para de lutar contra tudo e começa a direcionar tudo. Quando você para de reagir e começa a construir. Quando você para de buscar validação e começa a buscar alinhamento. A maioria quer que as circunstâncias melhorem para ter paz. Carnegie fez o oposto. Ele construiu paz mental primeiro.
E depois as circunstâncias começaram a melhorar. Porque mente em paz decide melhor. Quem decide melhor, age melhor. Quem age melhor, colhe melhor. Simples. Mas profundo. Ele entendia que a vida não responde ao seu desejo. Ela responde ao seu padrão. Se seu padrão é medo, em você enxerga ameaça. Se seu padrão é escassez, em você enxerga falta. Se seu padrão é reação, em você vive apagando incêndio. Mas quando seu padrão vira construção, tudo muda. Você para de correr atrás de tudo. Começa a escolher melhor. Foca no que constrói. Ignora o que distrai. E aí surge algo que a maioria nunca experimenta. Dedo indicador apontando para a direita, progresso consistente. Não explosões de motivação. Não momentos de euforia. Mas avanço constante. Carnegie dizia que a maioria das pessoas vive cansada não porque faz demais, mas porque carrega coisas que não deveria carregar. Opinião dos outros. Medo de errar. Necessidade de provar. Comparação. Urgência artificial. Quando você remove isso, sobra energia. Energia para pensar melhor. Decidir melhor. Construir melhor. E então a vida começa a parecer diferente. Menos caos. Mais clareza. Menos drama. Mais direção. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o jeito de operar nele. E aqui está a verdade final que Carnegie deixaria para você. Faíscas: as coisas dão certo quando você para de tentar forçar resultados e começa a se tornar a estrutura que sustenta resultados. Não é sobre correr mais. É sobre se alinhar melhor. Não é sobre fazer tudo. É sobre fazer o que realmente importa. Não é sobre motivação. É sobre identidade. Porque identidade sustenta ações. Quando a emoção falha. E a pergunta que fica para você é simples: quem você está se tornando todos os dias? Por que seu futuro não está sendo decidido em grandes momentos? Ele está sendo decidido nas pequenas escolhas silenciosas que você repete quando ninguém está olhando. Andrew Carnegie não mudou o mundo porque queria ser rico. Ele mudou porque decidiu se tornar alguém capaz de sustentar grandeza. E quando ele se tornou essa pessoa, a riqueza foi consequência. E é assim que as coisas começam a dar certo. Não quando a sorte muda, mas quando você muda de nível por dentro. E quando isso acontece, a vida inteira é obrigada a acompanhar.